Eu vou resumir para vocês, meus irmãos. O pecado contra o Espírito Santo é todo pecado que você insiste nele até o último dia da sua vida. O pecado contra o Espírito Santo é qualquer pecado que eu não me converto. O pecado contra o Espírito Santo é qualquer pecado que eu não me arrependo. O pecado contra o Espírito Santo é qualquer pecado que eu não quero abandonar. Meus irmãos e irmãs, por exemplo, eu sei que a fornicação é pecado, mas eu insisto em viver na fornicação. Eu estou pecando contra quem? Contra o Espírito Santo. Eu sei que a fofoca é pecado, mas eu insisto em viver falando mal da vida dos outros. Eu estou pecando contra quem? Eu sei que a falta de perdão é um pecado contra o Espírito Santo, mas eu insisto em não perdoar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que talvez vocês sabem, mas é sempre bom lembrar, né? Você sabe muito bem que tem gente que não gosta de você, né? Sim ou não? Sim. E o que você faz com isso? Você vai colocar no seu coração? Claro que não, meus irmãos. É preciso perdoar. O ato de perdoar é um decreto de paz que você assina a seu favor. Quando você perdoa, você está decretando que você quer ter uma vida de paz. Porque quando Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos, Ele diz ao mesmo tempo que nós, quando amamos os nossos inimigos, nós decidimos amar os nossos inimigos, nós passamos a ter um coração limpo. E um coração limpo é um coração cheio de paz. Um coração limpo é um coração cheio de amor, meus irmãos. Mas eu poderia falar também do orgulho, que também é um pecado contra o Espírito Santo. Provérbios capítulo 6, versículo 17, ele fala de olhos altivos. Pessoas que olham sempre por cima. Meus irmãos, olhos altivos é como uma flecha que machuca os irmãos. Às vezes a pessoa te humilha só do jeito de olhar. E qual é a sua resposta? É não revidar, oferecer o outro lado, oferecer a face do amor. A dona Ivani gosta muito dessa frase. Eu vou dizer a primeira parte e vocês completam. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante o Senhor, meus irmãos. E aqui é importante a gente lembrar do nosso destino final, né? Para que orgulho? Vira para quem está do teu lado e diz assim: para que orgulho? Se após 24 horas da sua morte, você precisará ser enterrado. Alguém aqui sabe por que depois de 24 horas já tem que ser enterrado? Sabe por quê, né? Porque você ficará insuportável. Ninguém aguentará você. As pessoas que te amam até vão precisar tirar você de dentro da sua casa, daquele espaço que foi feito o velório, porque você já não vai ficar suportável. Então, para que viver uma vida de orgulho, meus irmãos? Nós precisamos viver na graça de Deus. Nós precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus lavou os pés dos discípulos para nos ensinar a sermos humildes. Portanto, meus
irmãos, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico. É qualquer pecado que você não se liberta dele. É qualquer pecado que você não quer abandonar. Aí aqui eu cito o Catecismo da Igreja, quando ele diz assim, número 1864: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, pelo quê? Pelo arrependimento. A misericórdia de Deus está lá para você, mas Deus quer que você faça a sua parte. Qual é a sua parte? Arrependimento, mudança, aquilo que chamam de metanoia, transformação, meus irmãos. E aquele que rejeita o perdão pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma missão nessa terra. Qual é a missão? Vocês sabem? Nos santificar para nos salvar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos abandonar o pecado, porque essa é a missão do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: perseverem nesse grupo de oração, porque aquele pecado que você tem o vício de cometer, se você persistir nesse grupo de oração, tendo a experiência que você está tendo com o Espírito Santo, vai chegar uma hora em que você vai abandonar esse pecado, porque não sou eu que te convenço, mas é o próprio Espírito Santo que vai te convencer a respeito do pecado. Meus irmãos, enquanto vida tivermos, Jesus está lá, batendo na nossa porta. Foi assim que João falou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abre o teu coração para Jesus. Deixe o Espírito Santo agir em você. Não resista mais ao Espírito Santo, meus irmãos.